Bom, Câmara de Arbitragem e Mediação Brasil-Líbano tem a honra de ter essas pessoas no seu quadro de mediadoras, de árbitras e árbitros e mediadores. Eu já ouvi em alguns lugares coisas do tipo: hoje toda a Câmara de Comércio quer abrir uma Câmara de Arbitragem e Mediação. Bom, a nossa Câmara de Comércio, que tem 60 anos de existência, quando resolveu optar por arbitragem e mediação como um novo viés dos seus serviços, ela não fez isso para ser mais uma. Ela fez isso para inovar e para dar uma contribuição para a expansão das soluções extrajudiciais numa sociedade que necessita desse tipo de serviço, desse tipo de justiça. Então, nós que temos aqui uma linha cultural e pensando nos nossos ancestrais, originalmente mascates, que ascenderam à custa de muito trabalho, comerciantes, industriais, profissionais liberais, mas sempre trabalhando no fio do bigode, sem muita crença e sem muito apreço pela formalidade. E muitas vezes entendendo que certos problemas simplesmente devem ser considerados prejuízos do caminho, ou porque são complicados, ou porque são custosos, ou porque são morosos, são demorados. Bom, o que nós fazemos aqui na Câmara de Arbitragem e Mediação, dentro do guarda-chuva dessa instituição bastante longa, além de conviver com pessoas pessoalmente e intelectualmente, cujo convívio é uma gratificação em si só para o nosso trabalho, trocar ideias e conversar sobre os novos caminhos em soluções extrajudiciais, é dar acesso a um número de pessoas que hoje não o têm, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, sejam na sua vida privada, sejam nos seus negócios, sejam em todos os seus contratos, a resolver os seus problemas, a preservar as suas relações, a tirar da frente os obstáculos ao seu progresso e ao seu trabalho. A Câmara de Arbitragem e Mediação pretende e se propõe a ter a cara desse pequeno e médio empreendedor, desse profissional liberal, dessa pessoa de classe média que achava que era inatingível a solução, fosse ela nos tribunais, fosse ela fora dos tribunais. De novo, eu tenho uma grande expectativa para a nossa apresentação de hoje, não só pela qualidade das apresentantes, mas por causa do modelo, porque trata-se de um caso real que vai ser relatado aqui, visto pelos bastidores. Mas vocês vão aproveitar e vão aprender bastante. Então, antes de passar para a Carmen e para a Vânia e para a Silvia, eu vou passar para a nossa querida Vânia Yazbek, também nossa mediadora, para falar um pouco sobre essa apresentação. Aproveitem, obrigado, até logo mais. Boa tarde, bom dia, né, a todos. Estamos aí na passagem do bom dia para o boa tarde. Com super orgulho, né, eu fui convidada pela Silvia e pela Carmen para apresentá-las e poder fazer alguma intermediação, se necessário. Elas têm um vasto currículo, mas a gente aqui pretende dar muito mais espaço para que elas tragam o seu conhecimento, apresentem a situação como elas vão fazer. E então reduzimos e talvez sejamos até pouco representadas muito pouco por uma apresentação formal
tão restrita. A Carmen Sfir, ela é advogada no Brasil, no Chile e solícita na Inglaterra e País de Gales. Ela tem mestrado na Duke University, extensa carreira na indústria, em transações multinacionais complexas, especializada em direito comercial, arbitragem e mediação empresarial. Bem-vinda, Carmen. Carmen vai fazer, então, uma apresentação um pouco da situação que a Silvia depois vai explorar e apresentar em trabalho mesmo pela mediação. Silvia Nasrallah é também advogada na área empresarial e consumista na Dorsey Pereira Advogados. É mediadora empresarial e familiar, especializada em direito das obrigações. Mediadora avançada no Instituto de Mediadores Lusófilos de Portugal, que é ligado ao IMI, International Mediation Institute, e cursos de mediação e negociação em Harvard Law School. Então, bem-vindas, Silvia, Carmen e todos que estão aqui presentes, porque acho que nós teremos uma apresentação extremamente rica e com foco realmente num ponto importante, que é a mediação empresarial. Vamos ver as vantagens, vamos conhecer o que é a mediação empresarial feita e vista sob o ponto de vista de Carmen e Silvia, e tenho certeza que teremos, que será muito produtivo a nossa escuta aqui. Começar por você. Muito obrigada, Vânia, pela gentil apresentação. Bom dia a todos, boa tarde. É uma honra para mim estar hoje aqui compartilhando com vocês na nossa casa, que é a Câmara Brasil-Líbano. Essa casa de todos nós. Nossos ancestrais estão em algum lugar muito felizes que a gente continue tendo essa coesão. E especialmente nesses tempos, né? Tempos que não são fáceis, mas, como eu falava em off para Guilherme, Vânia e Silvia, nós libaneses somos resilientes. E isso é o que nos caracteriza. E não é coincidência. Eu qualificaria como uma serendipidade que hoje nós estejamos falando sobre mediação, justamente. Porque, na verdade, é que a mediação é um exemplo muito grande de uma forma de resolver conflitos e recuperar muitas coisas que poderiam estar perdidas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de contar um caso da realidade para vocês. Esse é um caso que aconteceu realmente há um tempo atrás entre dois empresários. Mas antes de ser empresários, eles eram amigos entranháveis. Se conheciam desde crianças, brincavam juntos, decidiam juntos as coisas, né, os esportes que eles iam fazer, tinham carinho e respeito por cada um pro outro, não? Com o decorrer do tempo, eles fizeram faculdade e associaram-se, não? E como engenheiros que eles eram, eles passaram a trabalhar juntos, desenvolver projetos, soluções logísticas, e foram aos poucos crescendo em seu negócio, em diferentes setores. E olha, participaram de muitas transações, muitas operações bem-sucedidas. Eles foram muito bem, sempre com aquela relação harmoniosa, respeituosa, de amigos, de muita confiança. Um deles, que vamos chamar de Carlos, ele gerenciava a parte comercial, os contatos, as vendas. Outro, que vamos chamar de Miguel, era quem cuidava da linha de produção, propriamente tal. E os dois eram muito bons no que eles faziam. Então, enriqueceram juntos. Sentia muito orgulho de suas origens
e do que tinham conseguido e de como eles conseguiam cada vez superar os desafios que a vida e que empreender, né, traz consigo. E assim, durante 36 anos, nada mais e nada menos. Então, imaginem vocês aquele relacionamento, a vida inteira, uma confiança enorme, uma sintonia muito grande. Até que aconteceu uma situação que mudou a situação completamente para os dois. O Carlos, ele sofreu um derrame. E teve de se afastar completamente do trabalho, do gerenciamento da área comercial que ele fazia, do negócio completo. Miguel ficou sozinho. Além da preocupação pela saúde de seu amigo e sócio, o Miguel teve de sair da sua zona de conforto e teve que entrar a tomar as rédeas do negócio completo. Com muita dificuldade. Ele era bom para o planejamento de obras, para executar, supervisar, enfim. Carlos era o gênio da área comercial, comprando, vendendo, se relacionando com clientes, enfim. Eles se complementavam, mas o Carlos estava impossibilitado nesse momento, né? Um momento que não é breve. E então, para piorar as coisas, o Carlos teve esse derrame num momento que já a economia e os investimentos no Brasil não estavam muito bem. Muito pelo contrário, estava indo, um pouquinho para baixo. O que foi um estresse adicional também para Miguel. A entrada financeira não era a mesma, existiam muitos problemas, a empresa não estava lucrativa, teve de reduzir custos e aos poucos Miguel percebeu que ele ia precisar de ajuda com a parte financeira, comercial, porque ele não estava dando conta. Não era a sua especialidade, não era a sua praia, né? E, bom, ele esperou um pouquinho que o Carlos recuperasse para ir falar com ele, com muita lealdade e delicadeza, falar: vou precisar de ajuda, eu não consigo, não dou conta sozinho. Aí o Carlos ponderou, né, e pediu para Miguel visitar ele todos os dias para falar sobre a empresa. Então, uma informação periódica. E aí eles juntos tomaram uma decisão de se contratar uma pessoa, e a pessoa escolhida foi um sobrinho de Carlos. Ele era filho da irmã mais velha da esposa do Carlos, não? E ele parecia ser um jovem muito trabalhador e muito bom na área comercial. Estava com 34 anos, muita energia, né? Carlos gostava muito dele. Ele chamava de Rafael. Rafael começou a trabalhar na empresa e rapidamente começou a criticar tudo o que era feito lá. Ele achava que as compras não estavam sendo faturadas corretamente, ele achava que tinha processos que estavam demais, enfim, criticava a forma em que Miguel fazia as coisas, falava que não sabia gerenciar. Ele teve alguns desentendimentos com funcionários muito antigos da empresa. E pior ainda, né? Ele falava mal para o Carlos, para seu tio, falava mal da administração, falava mal do desempenho do Miguel. Com aquela fala, ia separando, ia quebrando um pouquinho a confiança entre aqueles sócios entranháveis. E assim, quando Miguel ia visitar o Carlos, ele achava ele com certa rispidez, sabe? Meio que anunciando que assim que ele voltar, muitas coisas na empresa iam mudar. E assim continuou, e os números já estavam no vermelho, né? Quando o Carlos finalmente conseguiu retornar na empresa. E chegando lá, ele já começou a ver que as coisas estavam andando muito mal, a contabilidade não estava certa, não entendia como estavam sendo feitas essas entradas, essas compras.
E o Rafael, ele jogava toda a responsabilidade em Miguel. Ele falava, viu, tio, te falei, né? E foi uma discórdia tão grande que chegou um ponto que a confiança realmente quebrou. E passaram Miguel e Carlos a discordar em tudo. Rapidamente, o conflito começou a afetar terceiros, porque o Carlos achava que tinha que demitir algumas pessoas, o Miguel queria reter e assim por diante. Então, finalmente, eles já ficaram numa briga. E ambos elegeram seus patronos, não? Iniciaram tratativas para resolver quem ia ficar com a empresa, qual ia ser o preço que o outro ia pagar, né? Quem ia ficar com os clientes, com o know-how, enfim, divisão, né? Uma separação. E não conseguiram chegar a um acordo, né? Passaram alguns meses, pensaram em ir para uma arbitragem, mas acharam que não era o momento propício e decidiram utilizar uma cláusula escalonada que estava no contrato de sociedade deles, que falava que antes de resolver pela arbitragem, eles iriam entrar numa mediação para tentar resolver suas diferenças. E aí, onde o meu relato termina, e eu gostaria passar a palavra para a Sílvia, né, através da Vânia, que vai nos contar o que aconteceu logo. Obrigada pela atenção. Você não quer só explicitar um pouquinho o que é cláusula escalonada, Carmen? Acho que é importante. Com muito prazer. A cláusula escalonada é uma cláusula que está em cada contrato, que você pode inserir em um contrato, que é assim, em qualquer contrato você vai decidir como vão ser resolvidas as disputas que as partes se encontrarem no desenvolvimento do contrato. Normalmente, se nada se fala, então são os tribunais, não, da comarca onde as partes estão desenvolvendo o negócio, eles podem designar, e se não se entende que é isso. Eles iriam para tribunais. Mas as partes podem decidir outros métodos diferentes de resolução de disputas, ou podem decidir um depois de outro. E isso que chama uma cláusula escalonada. Aquilo significa que, no caso do Miguel e Carlos, ele já tinha estabelecido no seu próprio contrato de sociedade que qualquer diferença ia ser resolvida através, primeiro, de uma mediação, que é o que vamos discutir hoje, essa metodologia que vai ser hoje discutida, e que se a mediação não tinha sucesso, eles iam ir para uma arbitragem, que é outra forma alternativa aos tribunais para resolver disputas, que corresponde a uma jurisdição privada. Então, escalonada significa que você escolhe um método primeiro, logo um outro método se não der certo, e até um terceiro método se você quiser. Vai por escalas, por etapas. Isso seria uma cláusula escalonada. Ficou claro? Perfeito. Para mim, sim, com certeza deve ter ficado, mas a gente vai ter espaço para perguntas depois, tá? Obrigada pela pergunta. Imagina. Então, Sílvia, vamos lá? Agora conte um pouquinho primeiro, como é que foi o processo com eles. Bom, primeiro eu vou agradecer ao Guilherme pelo convite, a você por também ter aceito o convite da Carmen e eu, a Carmen pela parceria. E também eu acho que essa nossa ancestralidade fica muito feliz, deve estar todos lá muito felizes, porque está no nosso genes e está no nosso coração toda essa ancestralidade. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o processo de mediação. Começou assim, eles estavam quase judicializando essa questão. Então, eles teriam 3 opções, os 2 sócios, o Carlos e o Miguel. Eles poderiam judicializar, e um processo judicial, porque eles estavam partindo por uma dissolutória total. Para os que não são advogados, a dissolutória total, eles se desfazem, eles colocariam à venda tudo aquilo que eles haviam construído, quer dizer, eles colocariam no mercado, e o mercado seria absorvido por outros, eles queriam assim uma dissolução total. Eles queriam, a princípio, estava quase em clima de guerra,
muita mágoa, muita raiva, então eles decidiram que iriam para uma dissolução total. E estavam realmente pensando em judicializar o processo. Se judicializasse, se fosse para a esfera judicial, o mínimo que se espera, todos sabemos, com tantos processos que tem no judiciário, seria pelo menos 5 anos. E tem processos de dissolução que passam de 10 anos. E foi esse o espírito com que eles chegaram na mediação. Essa foi a primeira opção deles. Aí eles pensaram também, antes de ir para a mediação, talvez que eles fossem para a arbitragem. Aí eles começaram a pensar que na arbitragem os custos seriam muito altos e talvez não era o que eles estavam querendo, e que então não poderiam recorrer, poderiam usar de menos, isso foram as palavras dos advogados, usariam menos artimanhas legais, menos brechas legais, então não seria o ideal. Antes de continuar contando, deixa eu falar que foi pedido autorização às partes, que o caso não seria contado ipsis literis, que seria contado com outros nomes e que não seriam detalhes, nem nomes, nem regiões, que nada seria contado. E conseguimos a autorização deles por escrito, porque pela cláusula de confidencialidade e o sigilo total que toda a mediação se pauta. Nós nos pautamos pelo princípio da confidencialidade, então nós nunca abrimos para ninguém os casos que trabalhamos. Mesmo as anotações que fazíamos durante o procedimento de mediação, tudo é depois assim destruído para não ficar nada, porque o mediador nunca vai servir como testemunha, ele nunca vai dar o seu parecer, a não ser que exista algum crime naquele caso, aí a mediação é interrompida, e neste caso, se tem crime fiscal ou qualquer outro de crime contra o Estado, aí nós somos obrigados a abrir a confidencialidade. Bom, aí no caso eles resolveram ir para a mediação. Como é que eles resolveram ir para a mediação? Um dos advogados já havia participado de uma mediação e achou que seria bastante produtivo tentar, pelo menos que as partes sentassem e conversassem. Como foi feito? As partes sentaram e conversaram a princípio? Não. Então, nós decidimos fazer reuniões privadas. Reuniões privadas era uma com Carlos, seu advogado, outra com Miguel e seu advogado. A princípio, eles falavam muito que não queriam olhar para a cara um do outro, nem queriam ouvir a voz um do outro, que se sentiam apunhalados, levaram uma facada nas costas, que como aquele fulano, e os impropérios corriam. Mas fomos, pouco a pouco, conversando e trabalhando as opções. Uma coisa que nós fazemos nas mediações é trabalhar as opções. Então, o primeiro que nós começamos foi, tá bom, se vocês forem para uma dissolutória, para uma dissolução total, como ficará no mercado? Quais são as vantagens financeiras? Como fica o bom nome na praça, né, que se fala? Vocês até algum tempo atrás tinham muito orgulho por considerarem que vocês tinham uma empresa parruda, que eles falavam muito assim, nossa empresa é parruda, ela está sobrevivendo a essa crise que nós estamos passando. Então, vocês vão passar por que não são tão parrudos quanto vocês querem parecer, que tudo aquilo que o mercado espera de vocês não é tão assim, que vocês não têm mais a possibilidade nem a capacidade de oferecer o serviço que vocês sempre ofereceram. E também vai para o mercado, nós sabemos todos, tem vários advogados, engenheiros que eu estou vendo aqui, uma empresa, quando vai com uma briga societária para o mercado aproveita essa briga de sócios para barganhar no preço, para ficar um tipo de leilão. Então, essas possibilidades legais foram trabalhadas na mediação, a princípio, até podermos chegar numa fase mais amena. Eu preciso muito falar aqui do papel de um dos advogados que foi assim, de grande valia, aliás, é de grande valia para a mediação, porque ele foi, e na verdade é o advogado do Miguel, que uma pessoa muito aberta, querendo trabalhar as opções, porque os advogados pensam, estou no melhor, defendendo o melhor interesse do meu cliente.
mas muitas vezes aquela briga não é o melhor interesse do seu cliente. De repente, se nós abrirmos para várias opções e forem trabalhadas em vários aspectos, até um pouco o trabalho, as emoções, até trabalhar no que aquelas emoções estão causando e como elas impedem que as pessoas vejam claramente o que está acontecendo, foi trabalhado. Esse advogado ajudou muito quando nós falávamos das opções, porque é muito importante colocar aqui que numa mediação não é o juiz que vai decidir lá na frente o que é melhor para aquela companhia. O juiz, advogados aqui sabem, nós não somos empresários, nós não somos juízes. Uma empresa é um filho de uma pessoa. Você tratar de uma empresa é como tratar do filho. Você começou lá pequenininho, começa passo a passo, não dorme, fim de semana. Se for necessário, você passa a noite trabalhando naquela empresa. É como um filho seu. E aí também, se fosse para uma arbitragem, que os custos são bem mais altos, é mais célere que uma judicialização, mas também os custos são bem altos, vai ter uma decisão arbitral, que também vai ser um terceiro que vai estar decidindo, não serão as partes. Numa mediação, quem estará decidindo são as próprias partes, que verão o que se quiserem, né? Porque é a autonomia da vontade, é a autodeterminação. Olha, nós achamos que este caminho aqui é melhor e este caminho aqui pode ser não tão vantajoso, que nós trabalhamos quais são as melhores alternativas, as melhores opções e quais são as piores opções. De repente, se eles poderiam ter uma melhor alternativa do que uma dissolução parcial, ou teria uma melhor alternativa que uma dissolução total, ou teria uma melhor alternativa se continuassem juntos, mas tudo isso tinha que ser discutido, debatido com calma e muita clareza à mesa. Então, pouco a pouco, fomos trabalhando quais eram as opções, e sempre foram em sessões privadas. A princípio, eram sessões com cada um deles de 1h30, 2 horas. Eu, por hábito, e a maioria dos mediadores, por hábito, nós não passamos de 2 horas porque existe um exaurimento, tanto físico quanto emocional das partes e do próprio mediador, e acaba não sendo produtivo. Então, era sempre uma reunião com Carlos e seu advogado, que pouco a pouco foi sendo seduzido pela ideia de que ele poderia trazer melhores opções naquele caso, e em seguida era feita com o Miguel e seu advogado. Uma era na parte da manhã, outra era na parte da tarde. A princípio foram 2 vezes por semana e depois acabaram sendo semanais e fomos indo. Aí ambos concordaram que poderíamos trabalhar numa dissolução parcial e que poderia ser conversado. E uma outra questão que eu trago muito, que eu acho importante trazer aqui, muitas vezes existem, não só as partes estão lá nos seus interesses, mas muitas vezes as partes têm terceiros envolvidos, têm interesses de terceiros envolvidos que acabam influenciando muito no processo. No caso aqui, tinha o sobrinho do Carlos, o Rafael, que era uma pessoa que estava tendo uma influência bastante negativa, porque ele não tinha experiência do Miguel, não tinha experiência do próprio tio Carlos com o financeiro, estava tendo problema já com os fornecedores, então o interesse dos fornecedores, interesse de clientes já estavam tendo que ser levados em consideração, porque se você perde um bom relacionamento com o fornecedor, se você perde a confiança do seu fornecedor, se você perde a confiança do seu cliente, é muito difícil depois conseguir manter aquela empresa operando do jeito que estava operando. Então, tudo isso foi colocado em várias reuniões, primeiro com uma parte, depois que outra parte, e vai se costurando nas mediações os pontos em comum que aquilo pode ter, e sempre mostrando as vantagens. Um ponto que para mim foi crucial é que ambas as partes estavam com muita boa-fé. A boa-fé é importantíssima, porque pode acontecer numa mediação, eu vou entrar nessa mediação, eu vou procurar todos os dados, depois eu vou judicializar, ou senão vou para arbitragem, eu vou usar isso tudo a meu favor. E isso, o mediador tem que estar muito atento para ver se não há essa manipulação ou má vontade das partes, porque senão não vale a pena.
a princípio, as pessoas ficam muito reticentes, os advogados também ficam muito reticentes com isso, né? Por isso que todas as partes têm... Primeiro, nós assinamos o termo de mediação, que as pessoas concordam em participar da mediação, e também o termo de confidencialidade, que elas são responsáveis por manter a confidencialidade. Porque se não dados uma empresa assim, não podem ventilar, elas não podem enviar público, uma publicidade seria muito prejudicial. Então, fomos trabalhando pouco a pouco, aí chegou um determinado momento que era importante trabalharmos a raiva e o ressentimento, a mágoa de cada um deles. Porque a gente pensa assim, imagina, não tem emoção numa disputa empresarial, ou numa sociedade, ou numa dissolução. É só nos casos familiares que tem essas emoções, porque não, tem muita emoção. Primeiro, tipo, eu tenho o reconhecimento do bom trabalho que eu fiz o tempo inteiro, eu tenho o meu status é reconhecido, sabe, eu não pertenço mais àquilo, eu fui jogado fora, sabe, alguém respeita o que eu falo. Então, essas emoções, quando vêm à baila, quando vêm à tona, e quando elas não são ouvidas, e quando elas não são respeitadas, causa naquele que se sente assim não reconhecido, não respeitado, que perdeu seu status, que perdeu sua autonomia, uma forma de cegueira até, e de perda de audição, porque ele só vê aquilo. Eu não fui respeitado, eu não fui levado em conta, eu quero assim, que seja assim, eu preciso que seja assim, venda assim, não importa a dissolução, não importa o que o mercado pensa, isso no primeiro momento. À medida que as pessoas vão falando e escutando aquilo que elas realmente querem e o que é o melhor para a empresa, aí o processo desanda e começa a andar. E eu sempre falarei desse advogado, que ele foi assim, que eu não posso citar nomes, mas ele foi assim, crucial, acho que nos ajudou bastante, e o outro acabou vindo, e aí começamos a dar andamento. Aí foram feitas 2 mais sessões, porque não foram no total de 13 sessões. E as 2 últimas foram conjuntas, e até passaram um pouquinho de 2 horas, porque eles precisavam falar muito, mas chega uma hora que a gente tem que falar. E foi muito interessante, porque ao se escutarem, ao colocarem como estavam cada um, e que vê que eles tinham uma parceria que tinha sido um filho, né? Porque era a criação deles, tudo estruturado e criado por eles, eles resolveram que iriam para uma dissolução parcial. Um deles ficaria com a empresa, Miguel ficou com a empresa, mas aí é praxe do mercado que aquele que sai da sociedade, nos próximos 5 anos, não vai trabalhar naquela mesma área, né? Pela competição, por já ter os fornecedores, para não roubar fornecedor, para não roubar cliente, é tudo aquilo que se tiverem empresários aqui sabem como funciona. Bom, mas muito interessante foi que o Carlos, ele abriu algo paralelo que poderia até ser um tipo de fornecedor do Miguel. Então, eles abriram, foi muito, muito interessante, que eles fizeram um combinado. O combinado de que, quando o Carlos precisasse de uma consultoria, naquele quesito que ele começaria a desenvolver, o Miguel poderia ser o consultor dele. E o Miguel também pegou um tipo, quer dizer, ele arrumou um outro com alguém para a parte financeira, um outro administrador financeiro, da parte contábil, tudo isso, porque o Carlos que era o responsável. Mas aí ele arrumou uma terceira pessoa, mas o Carlos faria uma consultoria lá. Então, acabou sendo muito interessante, porque essa é a vantagem da mediação. Ela não só tem um custo mais baixo, ela pode ter vantagens, no caso aí, pela boa fé, pela abertura das pessoas, eles conseguiram trabalhar o que era mais interessante para eles, sem perder o bom nome do mercado, sem ter assim lobos em cima querendo barganhar e pondo o preço de uma empresa lá embaixo, e mantiveram um relacionamento, óbvio, que não mais aquele relacionamento tão fraternal, pode ser que um dia volte,
mas conseguiram manter um relacionamento. O sobrinho, o Rafael, acabou sendo afastado, porque aí o próprio Carlos acabou perdendo a confiança nele, porque viu que até funcionários antigos que o Rafael estava demitindo não queriam mais ficar com o Carlos, e alguns até foram com o Miguel, mas isso foi tudo esclarecido de forma bastante civilizada, porque perderam a confiança no Rafael e um pouco no Carlos, porque o Carlos não estava entendendo como aquilo funcionava. Então, o Rafael não estava entendendo. Aí o Rafael não faz mais parte da empresa, porque uma empresa, todos sabemos, né, pode ser uma estrutura bastante piramidal, mas nós temos, assim, nas várias, ou até uma estrutura mais circular, mas nessa empresa, o papel dos funcionários era importantíssimo, que eram funcionários de confiança, eram fornecedores que também já vinham de longa data, e se perde esse tipo de relacionamento, até com gerente de banco, quem tem empresa sabe, você acaba pondo a sua empresa assim numa situação de muita fragilidade. E eram nos anos que o Brasil já estava com grandes problemas, com a nossa presidenta, com tantas coisas, então já não era a melhor fase para o que eles estavam procurando a princípio. Bom, em curto resumo, em curtas palavras, foi assim a mediação, que acabou sendo fé, foi primordial. A boa fé, a vontade de resolver e o respeito pelos outros, o respeito dos advogados, que entenderam que as partes que eram protagonistas e que eles poderiam trabalhar nos interesses sem procurar tantas brechas legais, sem procurar, tipo assim, não, sabe, ele fez isso, eu vou puxar o tapete dele aqui. Isso foi muito importante, porque nós, advogados, somos formados para brigar e procurar brechas e ver qual é o melhor. E aí foi tudo bem trabalhado para ver qual seria a melhor opção para se perdendo. Foi isso, a boa-fé, para mim, aí foi um ponto muito, muito, muito significante. Foi significativa, assim, para mim. Eu acho que foi o que fez que a mediação andasse. Congelou novamente? Mas eu acho que agora Não. te acompanhamos, Silvia. Obrigada pela excelente descrição, né, do seu processo. Eu acho que devem haver perguntas. Eu tenho várias curiosidades também, tanto do que você falou quanto da própria Carmen. Vamos ver se tem alguém que gostaria de trazer já uma pergunta, senão a gente... Vânia, para pegar o gancho no que a Silvia acabou de dizer, né, da cultura do advogado, né, e como ela pode ser diferente do princípio da mediação por hábito, né, por repetição, mas não necessariamente a condução mais inteligente. Eu queria ouvir, primeiro da Carmen, depois da Silvia também, aonde que se dá essa virada, aonde e como, especificamente, o advogado percebe que não simplesmente priorizar ou monopolizar com os interesses do seu cliente é a solução, e que um acordo que beneficia os dois pode ser melhor. Então, é o seguinte, veja, nós vivemos numa cultura do litígio, os advogados principalmente. Parece que não são advogados aqui no nosso público. Eu quero contar para vocês que até o ano passado, em todas as faculdades do Brasil, os alunos de direito estudam que a única forma legítima de resolver qualquer disputa é o litígio. Única. Eles passam rapidinho por uma história da resolução de disputas que eu acho que dura 1 minuto, sabe? Que fala, antes tinha autotutela, então, olho por olho, dente por dente.
Ah, mas lógico que isso não é direito. Não, claro que não. Ah, também tem autocomposição. Ah, que as pessoas resolvem seus conflitos entre elas. E rapidamente, sem entrar em profundidade, fala, e está o processo judicial. Como se o processo judicial fosse a única forma de resolver disputas. Qual o impacto na sociedade disso? Primeiro, o advogado não conhece outros recursos. Não está dentro da sua formação entender que alguma outra coisa pode acontecer. Então, as opções dele são reduzidas. É isso. É o processo judicial. Ah, teve uma quebra de contrato? Vamos num processo. Vamos dissolver a sociedade. Vamos entrar com uma ação. Entendeu? Parecerá que um acordo é uma coisa de pessoas débeis, sabe? Que não, nossa, você para um acordo, tá com medo que você não vai ganhar, que seu advogado não é suficientemente bom, enfim. Outra coisa que é muito importante e é o seguinte, é entender que os melhores interesses do seu cliente não necessariamente são ir para uma disputa. E ter uma visão de longo prazo para ajudar seu cliente na situação dele, não em geral. Não, aqui a lei também falando que quando acontece isso, eu tenho que entrar com uma ação tal, e essa ação que eu vou entrar. Então, meu cliente, uma pessoa de carne e osso, ele teve um enorme carinho pelo seu sócio. Eles tiveram uma vida juntos. Será que eles querem ficar brigados e destruir um ao outro? Eles agem no mesmo mercado, vão continuar agindo, segundo o que a própria Silvia contou, no mesmo mercado. Eles vão se encontrar várias vezes. Será que a solução é uma solução binária de ganha-perde? Não será melhor poder ampliar as opções, todas aí? E falar, o que mais posso eu, advogado, fazer para satisfazer os interesses do meu cliente? Abrir o leque. E aí, eu termino passando a palavra para a Silvia, falando o seguinte, a partir do ano passado, as faculdades de Direito têm dentro do seu programa, obrigatoriamente, formas alternativas da resolução de disputas. Alternativas ao quê? Ao processo judicial. Não porque o processo judicial seja ruim, sino que porque existem outras, que, dada uma determinada situação, podem ser mais adequadas naquele momento. Que nem a arbitragem e a mediação que estamos falando agora. Então, foi muito importante o advogado perceber que todo o seu parecer jurídico, todo o seu parecer legal e toda a sua defesa do cliente seria muito bem aproveitada, mas poderia ser aproveitada sem querer o litígio, né? Saindo dessa cultura do litígio. Um outro ponto importante também foi que foi demonstrado ao advogado que ele poderia fazer qualquer combinado com seu cliente em relação aos seus honorários, porque no nosso Código de Ética, os honorários dos advogados continuam valendo como se ele estivesse numa audiência. Não é porque ele está numa mediação que ele vai deixar de ganhar ou vai ganhar menos ou que vai ser diminuído. Isso tudo é muito importante para um advogado, para ele saber, né, porque é o ganha-pão dele também. E eu acho que a virada se deu aí. E ainda mais ele vendo que o colega, se fossem dois advogados muito litigantes, talvez poderia, como popularmente falando, poderia azedar a mediação. Mas como tinha um já com muita boa vontade e queria muito que aquilo acontecesse, ajudou também a que o outro ficasse menos resistente. Mas do mesmo jeito que era feito perguntas ao cliente, ao Miguel, o advogado dele também, havia o reconhecimento de que ele fazia parte, ele foi trazido, é importante numa sessão de mediação, fazer com que o advogado se sinta parte, que ele é quase tão importante quanto o cliente é o protagonista, mas que ele é
o nível de importância dele está lá, é um 1% a menos. E isso é muito importante, porque mexe com aquilo do meu reconhecimento, do meu orgulho, do meu status. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Muita. Parece que não, né? Os homens, o mundo é dos homens, apesar de nós mulheres sermos muito mais bacanas, mas os homens nunca querem dizer que eles têm aquelas emoções e que elas estão lá muitas vezes até atrapalhando. Foi isso aí, gente. Eu não sei se eu respondi, se era essa a pergunta mesmo, com essa toda bagunça do Zoom. Parece que sim, Silvia. E é interessante porque parece que você precisou aproximá-lo mesmo das vantagens da mediação, é quase que trabalhar o advogado, porque ele, como alguém aqui mencionou, eu tenho a impressão que foi o Fernando, que o advogado foi realmente capacitado, né, para litigar. Então, como a gente precisa divulgar, disseminar, explicar o que é a mediação, para que as vantagens da presença do advogado possam ser aproveitadas, né? E não que a mediação venha para afugentar o advogado. Ao contrário, que ele entre e fique para colaborar dentro de uma função determinada. E parece que isso você fez muito bem, Silvia. Obrigada. Será que a Carmen quer complementar com alguma coisa? Esse mesmo tema? Obrigada, Vânia. Eu não entendi o que a Silvia falou daquilo que o mundo é dos homens. Na verdade, que eu acho que o mundo é das mulheres, mas tudo bem, eu acho que foi um erro, né? Eu também protesto, eu tenho certeza que o mundo é das mulheres. Mas eu concordo que as mulheres são mais bacanas, como disse a Silvia. Então... eu entendo que o Brasil tem quanto? Eu sou chilena, 51% de mulheres, então... Bom, não é relevante nesse webinar. Tudo bem. O que eu queria... Não, foi só desculpa, foi só mexer com os homens presentes. Foi só isso. Agora é que eu entendi. Obrigada. Então, é o seguinte, o papel do advogado, eu queria só complementar a fala excelente da Silvia. É assim, pensa uma coisa, o cliente ele precisa abrir seu leque de possibilidades, de opções. Isso é que é feito numa mediação. Estamos falando de opções comerciais, de como eu vou continuar ganhando meu pão, mas também é muito importante para ele preservar os relacionamentos. Então, qual é o papel do advogado em todo esse jogo? Ele precisa estar do lado do seu cliente durante a mediação toda, falando para ele, olha, isso aqui pode ser feito, isso aqui é juridicamente aceitável. Se vocês chegarem nesse acordo aqui, eu posso homologar. Esse acordo é executável. Entendeu? Então, é muito importante essa parte. Porque no final do dia, quando as partes chegam num acordo, quem vai redigir esse acordo? Os advogados. E se eles não estiverem participando da mediação, então, você não pode ir para uma mediação desse tipo sozinho. De fato, é obrigação ter advogados dentro da mediação. Tá? Agora, isso é muito importante, mas o mais importante que eu queria destacar aqui, Vânia, é a preservação dos relacionamentos. Gente, nosso mundo está globalizado. Quando eu entro com uma ação judicial ou com uma ação arbitral, posso ter excelentes resultados. São métodos legítimos, aceitáveis e eficientes na resolução de conflito. Mas, se eu quero dar uma olhada de longo prazo e eu vejo que é melhor terminar esse relacionamento preservando, então eu vou para uma mediação. Porque ela... Embora nada é garantido, ela tem maiores possibilidades, porque a solução, como eu falei antes, não é binária. Eu bato muito nessa tecla. Não é ganha-perde. Vamos tentar que todo mundo ganhe o que é mais interessante para eles. E com isso, eles chegam numa solução que tem para eles uma legitimidade ótima,
porque eles trabalharam no seu próprio conflito. Eles se fizeram responsáveis por um conflito que é deles. Quando você leva para os tribunais, você se desresponsabiliza. E é um outro quem vai decidir. Você perde o controle. Então, é uma reflexão interessante a fazer quando você tem uma disputa. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria pegar um gancho agora no que disse a Carmen, né? Que eu vi aqui um comentário da Annelise Fayad, né? Comentando que o advogado tende ao conflito também não só pela cultura processual, mas por uma preocupação com os honorários. Eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho da remuneração do advogado dentro do processo de mediação e como continua essa equação a favor da solução extrajudicial. Acho que Silvia abriu esse assunto. Você quer explicar um pouquinho mais, Silvia? Então, os honorários dos advogados são preservados. Porque ele já combina com o seu cliente que ele vai continuar recebendo os honorários, como se ele estivesse participando de uma audiência. Silvia, estamos se perdendo. Está nos ouvindo? Silvia, acho que ela caiu mesmo. Silvia. Continua recebendo aqueles honorários. O que pode acontecer quando o advogado não tem muito boa fé, de repente ele tem um combinado com o cliente que só lá na frente ele vai receber, então muito vai correndo, aí o prazo vai correndo, se advogados que recebem por mês, ou advogados que têm vários contratos, advogados sabem, existem vários tipos de contratos. E se for o advogado que vai recebendo mensalmente, então interessa para ele manter aquele caso, aí é o caso do cliente pensar bem se aquele advogado vai ajudá-lo mesmo. Mas se o advogado tem um contrato de receber no êxito, que os seus honorários continuam naquelas audiências que ele participar, ele não vai perder nada. Ao contrário, ele vai ganhar tanto quanto, e de repente até recebe antes, porque deu êxito, o termo de mediação final é um documento extrajudicial, é válido, então também prova o êxito, e o advogado vai receber os seus honorários combinados no êxito daquela mediação. Vocês querem que eu fale de uma forma mais jurídica? Acho que não, né, Vânia? Posso falar sobre esse tema? Pode. Posso? Não, é o seguinte, eu tenho brigado muito aqui com a OAB sobre isso. A OAB é contra, inclusive, o nosso Sejusc aqui em Araraquara, né? E eu debato esse tema há muitos anos. E realmente é uma coisa um pouco mais complexa, porque efetivamente, se você for fazer a linha tradicional do escritório, eu tenho um escritório de advocacia, nós somos 10 advogados aqui, não é? E tem outros associados. Então, aparentemente, você ganha menos. Por quê? Porque é um processo judicial, você já estima 3, 4, 5 anos de demanda, etc. E você conta com a sucumbência, que é a coisa mais irracional que existe hoje no mundo do direito, né? A sucumbência tem prejudicado, inclusive, muitos negócios, etc., porque com os anos todos, os juros, etc., etc., etc. E a sucumbência é sempre a visão de um terceiro, não é a visão da própria parte. Tanto que tem colegas advogados que aceitam devolver parte da sucumbência para a empresa, né? Conforme o crédito, tem empresas que requerem, inclusive, que é uma ilegalidade. Agora, é realmente uma falta de visão da própria formação, porque na mediação você pode até ganhar um valor menor, porque vai ser mais rápido, você também não consegue cobrar muito por uma coisa que vai ser resolvida rapidamente. Na advocacia também existe esse jogo, né? Então, para alguns você até consegue um êxito maior. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui em Araraquara, que quanto você vai cobrar? Vai cobrar X. Olha, mas se você conseguir em 2 meses, eu te pago 30% de bônus, né?
Então, depende muito do caso, entendeu? E aí, numa mediação, você até pode ganhar mais. Mas eu tenho demonstrado para os colegas que você pode ganhar um valor talvez menor, mas você ganha tão mais rápido e com tanto mais eficiência que, no fundo, você ganha mais com a mediação do que menos, entende? Então, isso é muito importante, não é? Porque se não fosse assim, você acha que os grandes escritórios iam ter setores enormes de mediação? Os grandes escritórios, todos eles têm setor gigantesco de mediação e de arbitragem. Eles estão ganhando muito dinheiro ali. E eu nunca falei com o Giba no Pinheiro Nesto, o Gilberto Justo, né, Guilherme, que é da nossa turma. O Giba é um dos maiores árbitros aí do Brasil, mais conhecido e tal, e tem feito muita palestra sobre a crise da arbitragem, com um diagnóstico assim perfeito. Talvez a gente até pudesse um dia convidar o Guina para falar para o Giba para falar para a gente, o Gilberto Justo, né? Eu vi a palestra dele, já é chocante dos erros da arbitragem e a crise que a arbitragem passa atualmente. Coisa que eu já falei um pouco na minha primeira exposição para vocês quando a gente se conheceu, né? Mas eu estou absolutamente convencido que na mediação, então, você ganha 5 vezes mais. É o que eu falei, tudo depende, como você falou, né? No caso que você citou, combinou, se você acabar em 2 meses, te dou 30%. Tudo depende. Tudo depende do caso, é isso mesmo. Tudo depende. Tem outra coisa que eu gostaria de anotar. É a fidelização do seu cliente. Verdade. Pense no seu cliente. Se você arranca o couro dele, como se fala coloquialmente, ele não vai querer voltar, ou vai falar, meu Deus, vou evitar ir para um advogado carérrimo, cada vez que eu entro no escritório já estou pagando. Então, pense que talvez hoje você pode cobrar menos, mas se esse cliente sabe que seu advogado está pensando em ele, nos interesses do cliente. E então, eu quero voltar com ele. É que nem o médico. O médico que eu falo, eu tenho um problema de coluna. E ele fala, olha, é cirurgia, mas vamos fazer um tratamento para tentar evitar essa cirurgia que é dolorosa, custosa, enfim. Você não vai voltar nesse médico? Eu voltaria. Eu mesmo com o advogado. Existe um balanço entre cobrar seus honorários, que são bem merecidos e ganhos, e ter uma sustentabilidade no relacionamento. Porque no final do dia, essa palavra que parece só um pouquinho assim, são para as pessoas meias que amam o meio ambiente, tudo isso não é somente. Aqui, com a mediação, estamos propriamente falando de sustentabilidade nos relacionamentos comerciais. E abre uma grande porta para sustentabilidade nas relações cliente-advogado também. Claro. Não é? Não, tá perfeito. Era só uma pequena contribuição. Não, Fernando, foi ótimo. É que tudo depende muito do combinado com o seu cliente, né? Como você falou dos 30%. Isso conta muito o combinado com o seu cliente. É muito importante. Agora, advogados que têm aquele pinga-pinga mensal são mais resistentes. Eu posso dar um pitaco? Claro. Seguinte, eu estou um pouco frustrado com toda essa live, porque como eu nasci auditor, eu sempre fico buscando pelo novo e não consegui achar nenhuma falha em tudo que foi dito até aqui. Só quero acrescentar uma coisa. É tão importante quanto todos os outros fatores e que as demoras na resolução de conflitos, e no caso empresarial especialmente, podem trazer um dano patrimonial à empresa e aos 2, 3 ou quantas partes forem que estão em disputa, que isso não tem medida. Então, isso realmente é uma coisa importantíssima, dentre todos os outros fatores de preservação de relacionamentos, fatores do conflito em si, mas há seguramente, numa disputa que é decidida com um terceiro, com o judiciário,
um potencial de dano patrimonial grande para uma ou para todas as partes, e, por outro lado, a própria demora pode fazer a empresa virar pó. Exato, Ricardo, obrigada, mas foi esse o caso mesmo que nós trouxemos, né? Porque houve a preservação patrimonial, a preservação do patrimônio em todos os sentidos, não só financeiro, como também o nome, né? O nome da empresa e dos seus sócios. Isso é muito importante, foi que foi trazido aqui. Obrigada, foi isso mesmo. E outra coisa também importante, tem muitos assuntos que estão no judiciário, por exemplo, que uma empresa tem que provisionar. Essa provisão, não é, Ricardo? Ela afeta o balanço da empresa e vai se arrastar por muitos anos, porque os processos demoram. Se você consegue resolver aquilo através de uma mediação comercial, você tirou a provisão. Você imediatamente aprimorou seu balanço. Então, não é coincidência que a mediação tenha tanto sucesso na Europa e nos Estados Unidos, em todas as matérias. E também não só tem uma razão jurídica, filosófica, tem uma razão econômica, financeira, prática, real. Então, vem justamente atender uma inquietude e uma frustração dos usuários do sistema que está sendo arrastada há anos. Temos uma chance com a mediação comercial. E há danos invisíveis no próprio balanço. A provisão, tudo bem, a deterioração das condições de operação, mas e o valor de uma carteira de clientes? E o valor do capital humano dentro da empresa? Que foi muito bem abordado no que vocês falaram hoje, né? Mas isso tudo tem um valor que, com o passar do tempo, pode ser erodido até a exaustão. Eu queria também complementar aqui que valeria a pena, eu não sei se ficou um pouco cortado pelo que a Silvia teve problemas aí com a comunicação tecnológica mesmo, que é a solução onde ambos os sócios continuaram podendo trabalhar, porque era uma situação complexa e a solução foi complexa, porque ambos puderam se manter empresários e complementares, clientes mútuos, vamos dizer. Então, isso foi uma solução que eles puderam chegar, porque a relação foi trabalhada e, com certeza, o advogado de cada uma das partes aí continuaria advogando para cada uma delas. Então, também tem soluções que, às vezes, a cultura do litígio nos cega se a gente ficar só por resolver este ganha e aquele perde. Mas tem uma possibilidade enorme que as soluções alternativas de disputa oferecem, e a mediação é uma delas. A Silvia já recuperou a conexão? Acho que não. A gente pode seguir um pouquinho mais com você, Carmen? Recuperei tá a aqui, conexão. Você chegou a me ouvir? Te ouvi sim, te ouvi sim. Você tem vontade de complementar alguma coisa a esse respeito ou a qualquer outro? Foi muito interessante, porque, a princípio, o relacionamento deles teve que ser trabalhado, porque, a princípio, eles estavam com muita raiva e o sentimento de traição. E eles não estavam vendo que eles perderiam o seu patrimônio. Pouco a pouco, no que vai acalmando, quando eles conseguem escutar a si mesmos, escutar a outro, e o advogado consegue ver outras opções que o patrimônio pode ser preservado, é quando a gente faz o turning point, é quando a gente consegue fazer a mudança. Porque a primeira questão que foi trabalhada nessa mediação foi exatamente a perda patrimonial que poderia acontecer. E a perda do bom nome na praça, como eles falavam, pode ser, e que eles não poderia acontecer. Então, isso foi extremamente importante, mas teve que ser trabalhado isso. Carmen, quer complementar? Antes um minuto, Carmen, tem alguém aqui que diz também de poder instalar
uma relação de colaboração entre a advocacia, o cliente, o trabalho e o mediador. Então, acho que também isso é uma coisa que você trabalhou bastante, Silvia. Sim, Vamos teve lá, que Carmen. ser muito trabalhado, principalmente porque um deles era muito colaborativo e o outro era muito resistente. Então, e o resistente foi praticamente, teve que ser muito acolhido para sentir que ele era importante. É uma coisa de orgulho, de posição, eu sou um advogado importante, você quem é? Tem muito esse lado que nós mediadores conhecemos. Não interessa a sua formação, se você é advogado, não interessa. Mas assim, eu sou fulano e você. Isso é algo que acontece bastante. E a Carmen pode complementar, outras pessoas que estão aqui, que são advogadas e mediadores, mas isso é uma coisa que acontece. Então, o acolhimento e mostrar que você tem muito respeito pelo saber jurídico dele, que é ele que vai conduzir, porque mesmo que você pode ser um advogado, mas uma sessão de mediação, você não dá, o mediador, ele só conduz, ele não dá pareceres. Nós, pelo menos, não fizemos nenhuma, eu não sou avaliativa, a Carmen também não, e nessa mediação a pessoa que estava comigo também não era avaliativa, então nós não damos, assim, agora você vai por aqui, agora você vai por ali. A gente vai conduzindo e trabalhando, mas as partes, os advogados que vêm com as ideias, com as soluções, com as possibilidades, com as opções. É isso que chama de autodeterminação, né, Silvia? Exato. Que é um dos grandes princípios da mediação que você está ressaltando, que foi muito bem respeitado, é isso? Vânia, eu gostaria de complementar a fala da Silvia com o seguinte: embora o mediador não vai fazer sugestões, também não vai julgar, nem vai falar, isso você não pode, ou como você pode falar uma coisa assim, jamais. Esse não é o papel do mediador. Ele não vai dar sua opinião, mas ele tem algumas ferramentas que são muito interessantes. Tem uma que chamamos de choque de realidade. O que é isso? Veja, você tem as duas partes muito antagônicas. A mediação, a conversa não está avançando, porque tem uma das partes que acha que está coberta de razão e como é possível que ela tenha que ceder em algum ponto se ela está perfeita na sua posição. E pode ser que o advogado compartilhe essa posição, não? Às vezes, nosso próprio ego atrapalha muito, não? E estamos acostumados, porque na profissão de advogado você tem que estudar muito, tem que se provar muito, então é normal, não é crítica. Mas assim, o que pode fazer um mediador nesse momento, quando trava? O mediador pode fazer reuniões privadas com uma das partes, com o conhecimento e consentimento da outra parte, e com o compromisso de manter a isonomia, a igualdade, fazendo também depois uma com ela. Qual seria o objetivo de uma reunião, de uma interrupção da mediação comum, com todas as partes, para falar o mediador numa sala, num lugar separado, ou uma sala virtual separada, com uma das partes? Eu posso, como mediadora, levar essa parte que está sendo mais intransigente, um pouco mais rígida, posso sentar com ele e falar aquelas coisas que, bem no comecinho, a Silvia já falou, que me fala uma coisa, qual é sua melhor alternativa a esse acordo aqui que poderíamos chegar? Você tem alguma outra opção melhor? Bom, eu vou judicializar. Entendi, você vai judicializar, sim. Mas aqui, nesse conflito, tem alguns segredos industriais, por exemplo. Marca. Você sabe que um processo judicial é público. Não será melhor aproveitar a confidencialidade que existe aqui? Estou fazendo só perguntas. Me fala uma coisa, e a sua reputação no mercado? Se você judicializa e o juízo público,
como vai ficar? Porque a imprensa vai falar, né, dentro dos círculos que você normalmente se mexe, as pessoas vão ficar sabendo de como que isso está sendo, que está sendo bem brigado, bem difícil. Aí a pessoa começa a pensar, poxa, na verdade que eu tenho uma chance aqui. Sim, eu vou aproveitar. E aí, realmente, quando ele volta para a sala comum, ele está mais aberto. E tem outra coisa, em comparação com outros métodos legítimos de resolver conflitos, a mediação dá uma chance muito especial. E a de você mudar de opinião depois de conhecer alguns fatos que de outro jeito você não poderia conhecer. Poxa, a outra pessoa ficou magoada porque ela achou que tal coisa que eu fiz, ela interpretou assim e assim. Nunca, jamais eu pensei em fazer isso. Então, ele pode mudar de opinião. Ou pode mudar de opinião depois de um choque de realidade, em que ele fala, nossa, eu tenho muito mais a perder do que eu pensava. Então, se eu vou colaborar, assim eu vou pensar em soluções criativas. Vou me arriscar um pouquinho na minha imaginação e vou perguntar o que pode ser feito. Às vezes, não, a solução a que as partes chegam não tem nada a ver com as posições iniciais. É muito criativo, é muito flexível. Obrigada, Carmen. Será que a Silvia já está mais recuperada e ainda quer ir? Não, achei excelente o que a acrescentando. Carmen falou. É isso mesmo. É por isso que essa Que judiação. Ok. Que pena. Infelizmente, a Silvia vai nos dever mais uma. Vai nos dever. Bom, fala, Carmen. Eu me sinto muito mal, tá só falando, mas vamos esperar que a Silvia volte. Tem outro ponto que eu gostaria de citar com vocês, que eu quero chamar muito a atenção. Eu não sei se alguém tem essa dúvida, mas se tiver, se não ter tido agora, eu quero falar sobre isso. Eu gosto de falar das coisas mais preocupantes, se me adiantar um pouco. Silvia, você voltou? Voltei. Assina embaixo do que você falou. Assina embaixo. Tanto é que eu falei que essa mediação foi praticamente 95% dela foi feita em sessões privadas, para dar essa oportunidade, trabalhar as melhores e piores alternativas e eles virem com a ideia. Assina embaixo do que a Carmen falou. É isso. Então, vamos lá, Carmen. Obrigada. Estava abrindo mais uma ideia. Eu queria abrir uma coisa aqui bem importante. E aqui temos falado, tanto a Silvia quanto eu, temos falado em confidencialidade. Eu gostaria de explicar o que significa confidencialidade na mediação. Porque é uma grande vantagem, mas eu gostaria que vocês entendessem como que funciona. Quando as partes combinam fazer uma mediação, normalmente elas vão assinar um compromisso de mediação, no qual eles se comprometem a levar uma mediação. Elas sabem que é voluntária, elas podem sair em qualquer momento da mediação. Eles estão achando que não adianta? Pode sair. Dentro desse compromisso de mediação vai ter uma cláusula de confidencialidade, na qual o mediador, por lei, ele tem que guardar confidencialidade de tudo o que é falado, de todos os dados, documentos, evidências que são apresentadas dentro da mediação, tá? De fato, tanto a Silvia quanto eu, as duas temos o costume de, imediatamente depois da mediação terminar, com ou sem acordo, a gente destrói os antecedentes. Apaga os e-mails, destrói qualquer anotação física, enfim, tudo. Nada é guardado, tá? Mas, e para as partes? Então as partes podem simplesmente ir para um processo judicial depois e ventilar tudo isso? Não. Em muitos compromissos de mediação, e eu concordo com essa tendência, aqui estou falando por mim,
o mediador deve tomar o cuidado de comprometer as partes também nessa confidencialidade. Já a lei fala que o mediador não pode ser citado para ser testemunha e para falar em juízo sobre as matérias da mediação. Mas alguma parte poderia levar um antecedente lá. Então, é muito importante que as partes também se comprometam com a confidencialidade para realmente conseguir um lugar de fala seguro para todo mundo. E eu vou um pouquinho mais para frente. Tem que existir alguma garantia contratual lá naquele compromisso que seja uma sanção para as partes, caso elas não respeitarem essa confidencialidade. E aí eu deixo com os advogados o que pode ser. Por exemplo, uma cláusula que estabeleça uma multa, caso a confidencialidade seja quebrada por uma das partes. Uma indenização com cálculo antecipado, enfim. Aí os advogados têm que utilizar seus conhecimentos e sua imaginação, mas eu acho que muito respeitável essa opção, porque assim as partes realmente podem se abrir tranquilamente. Era isso que eu queria apontar, Vânia. Obrigada. Essa cláusula, né, que nós chamamos de cláusula penal, uma cláusula que impõe alguma multa no caso da quebra da confidencialidade, é extremamente importante. E, inclusive, para segurar aqueles, né, para impedir que aqueles que já entram numa mediação querendo usar dados que podem aparecer naquela mediação. Porque existem casos que as pessoas vão para a mediação para usar a informação, para poder entabular outro tipo de negociação depois. Então, essa cláusula que a Carmen falou é extremamente importante para garantir a confidencialidade e o bom andamento, né, da mediação, porque senão nós não temos condições. Que pena. Que pena, novamente cortando. Eu acho que a Silvia vai nos dever uma nova apresentação, uma nova presença aqui, porque ela foi muito prejudicada, né, no desenvolvimento foi todo momento cortado. E é uma pena que a gente não tenha podido aproveitar o conhecimento dela, a experiência dela, que é bastante grande. E a Silvia, quando conta dos casos ou conta da sua prática, ela é muito didática. E hoje, infelizmente, isso foi prejudicado pela questão tecnológica. Mas então, acho que estamos, olha, há 1h30 conversando sobre mediação na empresa. Parabéns a vocês. Só um segundo, Vânia, só um segundinho. Sim, sim. Nossa querida Cláudia Nasgalo está perguntando aqui. Sim. Acho que você pode encaminhar essa pergunta para a mediação só é realizada junto com advogados? Ok. Essa pode ser uma fala, uma questão para a gente ir fechando, abordando e terminando o dia de hoje, com o compromisso de poder voltar para que vocês possam se expor de uma maneira mais fluida, né, e sem cortes. Mas essa pergunta da Cláudia aqui é bastante importante. A mediação só é realizada com advogados? Se a Silvia tiver apostos, ok. Se não, ela diz que te endossa, Carmen. Vamos lá. Quer que eu responda? Acho que sim. Eu não Perfeito, sim, claro. Vendo a Cláudia, Silvia. Uma mediação precisa a presença de advogados. Justamente porque eles vão redigir o acordo, eles que vão aconselhar seu cliente sobre a validade e a executabilidade de algum acordo, de alguma proposta que esteja acima da mesa. Então, sim. Eu complementaria essa pergunta, se em todos os casos empresariais e se em outros casos de mediação, também em outros contextos, é necessário a presença durante a mediação ou basta que seja pós-mediação para transcrever um acordo, por exemplo? Eu posso responder essa. Assim, pode muitas vezes ela transcorrer em alguns pontos, principalmente nas familiares,
elas podem transcorrer sem a presença dos advogados. Mas na hora de redigir o termo e de ver todas as possibilidades legais e jurídicas, o que é possível, se aquele contrato é exequível, aquele termo é exequível, aí então é necessário o advogado. Muito bom. Então, acho que a gente pode ir encaminhando. É isso. Se alguém tiver perguntas. Tá. Deu para escutar? Tá, está dando. Vamos lá. Congelou novamente. Congelou novamente? Foi. E eu estou vendo que estão todos mudos, então deve ser alguma coisa que já vai ser superada. Você quer tentar mais uma vez? Senão a Carmen te dá um tempo e ela também contribui, e depois você volta. Vamos ver. Guilherme, está de acordo? Bom, eu só gostaria de fazer uma pequena intervenção. Estamos aqui um grupo muito expressivo. Não ficou nem um pouco abaixo da minha expectativa pessoal do que seria essa dinâmica, que foi muito bom, sem contar da revelação de uma mestre de cerimônias magistral, aqui perdoem-me pela redundância, que é a Vânia. A Vânia está se revelando, ela tem uma destreza, ela vê as coisas mais rapidamente aqui do que eu. Então, eu já vou dar um spoiler aqui, que a Vânia vai nos dar uma live, nós estamos pressionando para que ela faça isso logo. Então, acho que falamos um pouco, poderíamos falar mais, todo mundo tem horário, o fim de semana está chegando. Nossa proposta, de novo, é fazer arbitragem e mediação de uma nova forma, de uma forma pragmática, nos pés no chão, com uma política de resultado, ou seja, que resolva o problema das partes, que seja interessante para os advogados. Talvez uma próxima vez nós possamos ver isso puramente do ponto de vista da pessoa que está insegura num determinado relacionamento societário ou outro. Enfim, continuaremos trabalhando aqui, junto com essas pessoas fantásticas, que a gente tem um privilégio de conviver, como eu disse antes, e vamos inventar novos temas, novos encontros, novas possibilidades de trocar ideias. Muito obrigado a vocês. A condução é sua, Vânia. Beijo para vocês todos. Obrigada, Guilherme, pelas suas palavras, que são sempre extremamente gentis. Eu quero agradecer um a um dos que estiveram aqui, participaram. A escuta de vocês é muito importante. Eu trabalho há muitos anos pela disseminação da mediação e que a presença de vocês aqui, o interesse, isso só nos anima, nos estimula a continuar nesse caminho. Silvia e Carmen, maravilhosas, agradeço muito vocês também terem vindo e atraído essas pessoas que puderam ouvir do trabalho de vocês e a explicitação das vantagens e benefícios que a mediação possa trazer. Obrigada a todos e até a próxima. Não sei, Silvia e Carmen, uma palavra final? Bom, muito obrigada. Aproveitar que eu estou com o sinal. Peço desculpas pelo sinal. Aqui onde eu estou, de repente, acontecem essas loucuras. Muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Ainda mais que eu faço parte, a Carmen e eu fazemos parte da Câmara Brasil-Líbano. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Vânia, por ser a interlocutora disso tudo. Muito obrigada. Espero ter ajudado, não ter trabalhado muito essas quedas aqui de energia aqui de sinal. Muito ótimo. Carmen? Também agradecer a oportunidade de falar aqui eu sinto que é a minha casa, né? Sobre um assunto que é uma paixão para mim. Eu acredito na mediação, eu acredito nos meios alternativos de resolução de disputas, eu acredito numa abertura na mente tanto das pessoas que trabalham e têm suas empresas, quanto de nós advogados, para construir uma sociedade
onde exista um nível de confiança maior, que os negócios possam se desenvolver para benefício de todos, na parte pessoal e na parte empresarial. Então, é isso. Shukran. Obrigada. Ótimo. Então, vamos deixando e com a promessa de voltarmos, né, Guilherme? Continuem seguindo. Teremos novidades em breve. Se Deus quiser. Obrigada, Guilherme. Obrigado a você, Vânia, Carmen, Silvia, a todos que tiveram aqui um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, até a próxima.